graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero trazer aqui um panorama bem resumido sobre a questão da história da igreja, da história do cristianismo, né? É importante a gente conhecer a história da igreja para que a gente possa deixar de ser enganado por muitas fábulas que muitas vezes algumas pessoas tentam trazer para meio que tentar, né, destruir a fé cristã, tentar destruir o protestantismo, mas são falácias que não se sustentam segundo a história nem segundo a palavra de Deus. Primeiro, vamos tratar do começo da igreja cristã. A igreja cristã começa, uma visão mais majoritária, começa ali no dia de Pentecostes, Ocorre a vinda do Espírito Santo, onde os apóstolos são cheios do Espírito Santo, e ali ocorre aquele movimento milagroso, onde pessoas de diversas nações, de diversas línguas, diversos lugares, ouvem, os discípulos de Jesus falarem das grandezas de Deus em sua própria língua, E esse milagre ocorreu por intervenção do próprio Espírito Santo. Esse evento é um evento único, não vai haver outro evento igual a esse. É um evento que foi o início, da igreja cristã na história. Esse evento dá início a esse período da história da igreja, que é o período apostólico. O período apostólico é basicamente quase todo narrado no livro de Atos dos Apóstolos, No livro de Atos dos Apóstolos vemos ali muitas histórias, muitas ações que os apóstolos fizeram, E nesse período os apóstolos escreveram cartas. O apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento e eles foram viagens missionárias, pregaram o evangelho se espalhou, em grande parte no Império Romano. Nesse período, a igreja, mesmo sendo bastante perseguida, sendo bastante oprimida pelo governo, pelo Império Romano, ainda assim a igreja cresceu e cresceu. Em uma pregação de Pedro, no livro de Atos, a palavra de Deus vai dizer que 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Então, Deus de fato é com a igreja, e a igreja cresceu mesmo em meio à perseguição. Depois do período apostólico, depois que o último apóstolo morre, que é o apóstolo João, que morre de uma causa natural, isolado lá na ilha de Patmos, lugar onde ele escreveu o livro de Apocalipse e suas cartas, ali, depois do período apostólico, começa o período dos pais apostólicos, ou pais da igreja, Existe uma distinção. Pais da igreja, o período dos pais da igreja é um período mais abrangente. É um período que vai ali até o século VIII, mais ou menos, até o século VIII. Já os pais apostólicos são os discípulos diretos dos apóstolos. E aqui a gente pode citar alguns nomes, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, entre outros, que são discípulos diretos dos apóstolos. Nesse período também houveram pais apologistas. Quem eram os pais apologistas? Eram pais apostólicos que defendiam a fé cristã de ameaças internas e externas, de heresias, e que defendiam a fé cristã ante ao próprio acusações, falsas acusações que usavam para perseguir os cristãos. Por exemplo, um desses pais apostólicos foi Atenágoras de Atenas. Eu posso citar aqui outros nomes como Justino, Marte, Tertuliano, Irineu de Lyon, entre outros. Mas eu quero dar um destaque aqui para Atenágoras de Atenas, que foi o que defendeu o cristianismo ante algumas acusações, que usavam para perseguir o cristianismo. Uma dessas acusações era acusar de que o cristianismo era ateísta, de que eram ateus, que os cristãos eram ateus. Já pensou? Essa era uma das acusações usadas para perseguir os cristãos. E Atenágoras ele vai refutar essas acusações. Mas a questão é por que acusaram os cristãos de ateísmo? Bom, muito simples. Os pagãos, eles tinham deuses que viam. Eles usavam deuses de prata, de pedra, de ouro, ídolos, imagens de escultura. Já os cristãos adoravam a Deus, como a palavra de Deus manda, em espírito e em verdade. Nesse período ainda não haviam sido introduzidas as imagens na igreja. Então, nesse período, é o período em que
ainda não havia essa introdução das imagens, e o culto cristão era um culto limpo, puro, nesse quesito, em que os cristãos adoravam a Deus em espírito e em verdade. E por adorar um Deus não visível, os pagãos, os romanos, acusavam o cristianismo de ateísmo. Mas isso não é verdade. Nós adoramos um Deus que é espírito e precisa ser adorado em espírito, não vendo uma imagem física desse Deus. Agora, a questão também das heresias, né? Houveram heresias, né, que foram tratadas por esses pais apologistas, primeiramente como o gnosticismo. O gnosticismo ele foi uma heresia que veio mais de uma ameaça mais externa, né? Eles eram influenciados muito pela filosofia grega, acredito também que pela filosofia platônica, né, por assim dizer, porque eles tinham muita influência dessa ideia do dualismo, né, da matéria e do espírito, de que a matéria era essencialmente má e que o espírito era essencialmente bom, né? Essa ideia era uma ideia platônica e ela é uma ideia que os gnósticos eles tentavam implementar dentro do cristianismo e também traziam a ideia de que a salvação ela não era eles traziam a ideia de que a salvação ela não vinha exclusivamente por Jesus, mas vinha de um conhecimento superior, né, chamado gnosis, né, como eles diziam, por isso o nome gnosticismo, e que a salvação vinha desse conhecimento também superior, né, oculto, né, além da escritura, né. E essas heresias foram combatidas por esses pais apologistas, e mais tarde, né, houveram outras heresias combatidas por pais da igreja, por exemplo, como a heresia do bispo Ário, né, do presbítero Ário, que ele trouxe a ideia de que ele negou a Trindade, trouxe a ideia de que Jesus não era Deus, de que Jesus ele era superior aos homens, mas que ele era inferior a Deus Pai. Essa ideia foi defendida pelo bispo Ário e foi combatida como heresia pelos pais da igreja. Atanásio também combateu essa ideia, e o Concílio de Nicéia, em 325, decretou, né, meio que formalizou isso como heresia, essa doutrina como heresia, e reafirmou a doutrina bíblica e ortodoxa da Trindade, né, e da divindade de Jesus, da união das duas naturezas, né, de Cristo. Jesus é totalmente divino e totalmente humano. Agora, vamos caminhar mais um pouco nessa questão. No ano 313, ocorre algo muito importante. No século IV, né, o imperador Constantino, no caso, essa história, né, é uma história que se conta de que ele teve uma visão, né, ele teve uma visão sobre uma guerra que ele ia combater, né, de que ele deveria vencer pelo sinal da cruz. Ele viu a cruz, ele teve uma visão da cruz, a cruz dos cristãos, e ouviu uma voz, né, dizendo que por esse sinal vencerás. Ele mandou colocar a cruz em todos os escudos do seu exército, e ele de fato venceu a guerra. E então, né, ele de uma certa forma se converte ao cristianismo. Porque, entre aspas, se converte. Porque isso foi mais uma manobra política do que uma conversão genuína. O imperador Constantino, ele viu que de fato o cristianismo estava crescendo no Império Romano e que ele não iria poder deter os cristãos, porque quanto mais ele perseguia o cristianismo, mais os cristãos se multiplicavam. E ainda, né, com Constantino, o cristianismo ainda não é oficializado religião do Império Romano. Muitos erram nisso. Muitos dizem que Constantino fundou a Igreja Católica Romana, que Constantino ele oficializou o cristianismo como religião oficial do Império. Não é verdade. Quem oficializou o cristianismo como religião do Império e uniu oficialmente a Igreja Romana, na verdade, a Igreja Cristã, com o Estado Romano, foi o imperador Teodósio. O imperador Teodósio, no ano 380, publica o Édito de Tessalônica, onde oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, a Igreja está unida com o Estado. A partir desse momento, ser cristão agora no Império Romano não é mais um motivo de ser perseguido. Pelo contrário, é um motivo de receber favores e benefícios do governo. E o que isso gera? Isso gera muitas falsas conversões. Muitas pessoas que vêm do paganismo
meio que se convertem, entre aspas, ao cristianismo somente por benefícios estatais, por força de Estado. E isso é um grande problema, pois essas pessoas trazem muita bagagem do paganismo, não deixam as práticas pagãs, não se convertem verdadeiramente a Cristo e trazem para dentro da igreja, para dentro do cristianismo, práticas pagãs que não estão alinhadas com a Escritura. E muitas dessas práticas vão ser assimiladas pela própria igreja, agora unida com o Estado, e essas práticas vão ser incorporadas dentro da própria doutrina do cristianismo agora romano, né? O cristianismo católico apostólico romano, como até hoje é conhecido. Vamos lá caminhar um pouco nessa questão, né? Em 476, por volta desse ano, ali no século V, ocorre a invasão bárbara, né? As invasões bárbaras, e cai o Império Romano do Ocidente. Com isso, né, é o que muitos datam, o começo da Idade Média, do período da Idade Média. Nesse período da Idade Média, a igreja tinha bastante poder. A igreja era bastante poderosa nesse período. E a igreja cometeu diversos erros, diversas práticas erradas, equivocadas, práticas que iam contra a Escritura, práticas até desumanas, por assim dizer, né? Episódios como, por exemplo, a Inquisição, as Cruzadas, que foram a resposta à questão do islamismo, né? E entre outras coisas que nós sabemos, né, que a igreja romana, durante o período da Idade Média, acabou fazendo, né? Aí a gente se pergunta, durante esse período, onde estava a igreja de Cristo? Onde estavam os verdadeiros, os fiéis cristãos? Bom, os cristãos verdadeiros sempre existiram. Deus nunca deixou sua igreja desamparada. A palavra de Deus vai dizer, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Existiram muitos homens, né, que permaneceram fiéis, grupos que permaneceram fiéis, que não aceitaram essa união da igreja com o Estado, que não aceitaram esses dogmas antibíblicos, que não aceitaram essas doutrinas pagãs dentro da igreja. E esses grupos foram bastante perseguidos. Houveram grupos como os valdenses, entre outros. Se você pesquisar aí grupos pré-reformadores, você vai achar algumas informações sobre isso. E sobre esse assunto, eu quero dizer, a igreja sempre teve seus remanescentes. A igreja nunca ficou completamente desamparada, completamente inexistente na história. Então, e o problema maior sobre essa questão dos remanescentes é que pouco a gente sabe sobre isso. Por quê? Porque as informações que a gente tem a respeito desses grupos vêm da própria igreja romana, que perseguia esses grupos, que era contra esses grupos. Ou seja, existem informações que estão de fato deturpadas, que estão de fato incompletas, mas com as informações que a gente tem, a gente consegue já saber quem eram esses grupos, o que eles defendiam, assim, de uma forma mais básica, a gente consegue saber disso, né? E que houveram sim esses grupos de pessoas que resistiram, né, à união da igreja e do Estado e essas doutrinas antibíblicas. E em 1054 ocorre o grande cisma do Oriente, a separação entre a igreja, entre o patriarca da igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. O papa da igreja de Roma, né, agora um líder, agora a igreja é centralizada, tem um líder central, que é o Papa de Roma, e tem também um grande líder, que é praticamente um papa do Oriente, da igreja oriental, que era o líder da igreja de Constantinopla. Os dois, por uma razão, esse cisma ocorreu por razões teológicas e razões políticas também. Depois, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquisa o cisma do Oriente. E depois, no caso, o que foi que aconteceu? O Papa de Roma excomungou o patriarca de Constantinopla, e o patriarca de Constantinopla mutuamente também excomungou o Papa de Roma. Ou seja, o que acontece? Os dois se excomungaram mutuamente. As igrejas se separaram, se desligaram uma da outra. E isso durou por muito tempo. A igreja ortodoxa, né, que é a igreja oriental, esteve por muito tempo separada da igreja católica apostólica romana. Só recentemente, ali já, acho que no século XX, que a igreja romana meio que se reconciliou, né, meio que tiraram essa dupla excomunhão
do bispo, do patriarca, né, do Oriente com o bispo de Roma. E depois desse período, o que acontece? Eu quero tratar agora um pouco sobre esses remanescentes, né? Antes de Martinho Lutero, que foi o grande reformador, houveram outros que foram chamados pré-reformadores. Pierre Valdo, John Wycliffe e John Huss são nomes bastante influentes, né? Nomes bastante importantes. John Wycliffe, todos eles tinham em comum, né, coisas que eles defendiam, por exemplo, como a autoridade da Escritura, rejeitavam a autoridade do Papa. Todos eles tinham esses princípios que mais tarde vão ser, né, os princípios da Reforma Protestante. Eles vão defender o princípio da tradução bíblica, né, de que a Bíblia deve ser traduzida para a linguagem do povo. John Huss, né, ele é influenciado pelas ideias de Wycliffe, e o que acontece com John Huss é uma perseguição. Né? John Huss, ele por defender as ideias, né, de Wycliffe, as ideias pré-reformadoras, as ideias que iam contra a Igreja Romana, ele é lançado na fogueira, ele é perseguido. O que a gente tira com isso? Todo aquele que quiser viver plenamente em Cristo, Paulo já falou, vai padecer perseguição. Os pré-reformadores, eles meio que trouxeram já essas ideias, né? Já começaram a trazer essas ideias reformadas, que eram ideias da Escritura, que são ideias da Escritura. São princípios bíblicos, não são coisas novas. Eles não trouxeram ideias novas, ideias que eles, por alguma iluminação, receberam. Não, eles tiraram simplesmente da Bíblia. Eles liam a Bíblia, viam que a igreja estava desalinhada com a palavra de Deus e buscavam, então, uma certa reforma na igreja. Só que isso só foi ocorrer com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vai chegar e ele era um monge agostiniano, ele era um monge católico, ele vai ler a carta de Paulo aos Romanos, especialmente o capítulo 1, versículo 17, que afirma que o justo viverá pela fé, e ele vai ver que as práticas da igreja romana estavam completamente desalinhadas com a Escritura. Uma prática que de fato foi um estopim para Martinho Lutero iniciar a reforma foi a prática das indulgências, que era praticada pela igreja romana. E isso era um mercadejamento da fé, um mercadejamento do perdão de pecados. A pessoa pagava para ter os seus pecados perdoados. Isso, do ponto de vista bíblico, é um completo absurdo. Martinho Lutero se indignou bastante com isso. E Martinho Lutero, então, escreve suas 95 teses, prega na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Ele faz isso no dia 31 de outubro não por acaso, porque no dia posterior, dia 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos, dia onde haveria muita circulação na igreja e muitos poderiam ver as ideias dele que estavam ali pregadas. E então, né, Martinho Lutero, ele é convidado pela igreja a se retratar, né? Só que ele não volta atrás. Ele diz que para ele fazer isso, eles precisariam convencer a ele com a Bíblia e com a razão. E não foi feito isso. Não convenceram Lutero com a Bíblia e com a razão. Só mandaram ele se retratar. Era isso que a igreja romana fazia. Ela não tentava argumentar nem convencer com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ela sabia que Lutero estava certo. Que Lutero defendia aquilo que a Bíblia defendia e não aquilo que era as suas próprias ideias. E então, Lutero decide não se retratar, decide ser fiel à Escritura, e então é excomungado pelo Papa de Roma. E o que acontece? Lutero é excomungado, ele só não chegou a ser morto, né, porque ocorreram diversas coisas, acredito. Eu até aconselho você a pesquisar também sobre a história de Martinho Lutero, que é muito interessante. Tudo o que aconteceu, todos os desdobramentos que aconteceram com o grande reformador alemão. E o que acontece? Prosseguindo um pouco mais, caminhando um pouco mais nessa questão da reforma. A reforma teve desdobramentos diferentes, né? A reforma na Suíça, em Genebra, foi liderada ali por João Calvino, por Zwinglio, né? Que foi outro reformador também. E eles lideraram essa reforma ali na Suíça, né? Em Genebra. E estabeleceram ali um certo governo naquela cidade. Surgiu um certo grupo também, dentro desse contexto reformado, da reforma, na verdade, que foi o grupo anabatista. O que os anabatistas defendiam? Eles defendiam que os reformados, eles defendiam, na verdade,
que a reforma precisava ser mais radical, que eles precisavam começar tudo de novo, porque a igreja romana de fato tinha corrompido tudo e que tudo precisava ser iniciado novamente a partir da escritura, sem as tradições, rejeitando completamente as tradições. Os reformadores como Martinho Lutero, como Calvino, como Zwinglio, eles ainda defendiam princípios como o batismo infantil e outras coisas que eram da tradição romana. Já os anabatistas rejeitavam tudo isso e queriam ficar somente com a escritura. Esse grupo anabatista ele foi bastante perseguido, tanto pela Igreja Católica Romana, tanto pelos próprios protestantes. Ele foi um grupo bastante perseguido, porque, como eu disse, quando a gente tenta seguir a escritura, quando a gente tenta seguir a verdade, verdadeiramente a gente é perseguido. Existiram grupos diferentes de anabatistas, né? Existiram grupos que eram de fato muito radicais, que defendiam ideias erradas, equivocadas, mas existiram grupos sim de cristãos sinceros que buscavam seguir a palavra de Deus, rejeitavam, né, o batismo infantil, defendiam piamente a separação entre a igreja e o Estado, né? E esse grupo anabatista, né, tem uma certa sucessão espiritual entre esse grupo anabatista e a própria igreja batista que hoje nós conhecemos, né? Eu não estou dizendo aqui que haja uma sucessão ali física, uma sucessão de fato entre um grupo e outro, não. É uma sucessão espiritual. Estou dizendo que as ideias batistas, os princípios batistas, eles estão, de certa forma, bem alinhados com os princípios anabatistas, né? E o surgimento das igrejas históricas, das igrejas, né, denominações, na verdade, protestantes históricas, vem justamente daí. As denominações, por exemplo, que foram mais influenciadas por João Calvino, pela reforma calvinista, como a igreja presbiteriana, a igreja luterana, que segue as ideias de Lutero, né, as ideias luteranas, e surgiram outras, né? Surge outra questão também, que é a reforma anglicana. Né? A igreja anglicana ela surge da seguinte forma: o rei da Inglaterra, rei Henrique VIII, ele queria se casar novamente. Ele queria se divorciar e se casar novamente. Ele era católico, né? A igreja da Inglaterra era, né, católica romana, e o Papa de Roma não deixou ele fazer isso. Era um princípio da igreja que não se podia fazer isso. E o que acontece? O imperador, o rei, né, da Inglaterra, ele decidiu tomar a igreja da Inglaterra, separá-la de Roma, para que ele pudesse fazer aquilo que ele queria. Então, ele vira o chefe da igreja da Inglaterra, ele toma a igreja da Inglaterra, e a igreja da Inglaterra, agora independente de Roma, ela é influenciada, né, por esses movimentos da reforma, mas não acontece uma reforma verdadeira na igreja da Inglaterra. Até hoje, a igreja anglicana ainda permanece com várias práticas que são comuns com a igreja católica apostólica romana. E dentro dessa igreja anglicana, vão surgir grupos, por exemplo, como os puritanos, que eles vão dizer que a reforma não ocorreu completamente na Inglaterra, que faltou uma reforma verdadeira. E a igreja anglicana, né, vai meio que justamente, eles foram apelidados de puritanos justamente de uma forma pejorativa, mas eles adotaram, né, de bom grado esse grupo, né? E o que acontece? A igreja, na verdade os puritanos, né, eles meio que se separaram da igreja anglicana, meio que decidiram viver um cristianismo de fato mais puro e longe dessas práticas, né, que ainda eram práticas da igreja romana, que ainda estavam presentes no anglicanismo. E então esse grupo vai dar origem a outros grupos, né? O grupo puritano ele vai dar origem a, por exemplo, a própria igreja batista, né, que vai ter influências dos puritanos, dos separatistas, do anglicanismo. E também ali vai surgir outras questões, né, outras igrejas, como John Wesley, ele vai iniciar, né, um avivamento na Inglaterra, e esse avivamento, né, vai dar origem à igreja metodista, né, que é outra igreja histórica. Em resumo, as igrejas históricas que advêm, né, mais diretamente assim, da questão da reforma, hoje, que nós podemos ver hoje, são as igrejas
como a igreja metodista, a igreja batista tradicional, a igreja presbiteriana, a igreja luterana. Todas as igrejas são igrejas consideradas igrejas protestantes históricas. Agora, existem outros movimentos que vão surgir mais tarde. Por exemplo, no século XX vai surgir o movimento pentecostal com o avivamento, né, da Rua Azusa, liderado ali por William Seymour, né? Eles vão trazer mais essa ideia, essa ênfase nos dons espirituais, essa doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. Essas doutrinas vão surgir ali no século XX, no movimento pentecostal. A princípio, todas essas denominações protestantes que eu citei aqui, até aquelas que estão envolvidas nessa questão do pentecostalismo, elas concordam no que é principal, na ortodoxia cristã principal, como a trindade, a justificação pela fé, e todas essas doutrinas, eles concordam. Só que há diferenças nas doutrinas menores, como, por exemplo, fórmula de batismo, se é por aspersão, se é por imersão, calvinismo, essa questão do calvinismo, do arminianismo, da soteriologia. Tudo isso são coisas secundárias, né? Não são coisas principais que afetam a salvação. Então, há unidade sim no protestantismo. A igreja romana, muitas vezes os apologistas da igreja romana, hoje, tentam trazer essa ideia de que o protestantismo é dividido e tudo, mas dentro da própria igreja católica romana existem diversas divisões doutrinárias, divisões teológicas, semelhantes às divisões que há no protestantismo. Por exemplo, existem os carismáticos, da renovação carismática católica, e existem os tradicionalistas, os mais tradicionais, na verdade. Os tradicionais, eles rejeitam essa prática de, por exemplo, falar em línguas, essa ênfase nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais. Já os carismáticos, eles são praticamente pentecostais, iguais aos pentecostais praticamente. Creem no dom de línguas, creem no batismo com o Espírito Santo como experiência posterior, e entre outras questões. Essas mesmas divisões há no catolicismo romano. A diferença é que há uma unidade institucional, a unidade da mesma instituição, todos estão debaixo da mesma instituição. Só que isso não significa nada, só significa que eles são uma só instituição com várias divisões internas. A gente, no protestantismo, tem, claro, divisões nesse sentido, só que elas são mais evidenciadas por conta de que são em instituições diferentes. Mas há uma unidade, uma fraternidade entre o protestantismo, né, histórico, entre os protestantes históricos, entre os pentecostais, entre todos esses grupos, né, do cristianismo protestante. Eu quero encerrar aqui, nesse vídeo, falando justamente que nós devemos ser nós devemos, claro, pensar, às vezes discordar em relação a coisas secundárias, mas nós devemos estar unidos naquilo que é principal, naquilo que é o núcleo da fé cristã. Espero que você tenha gostado. Foi um resumo bem panorâmico a respeito da história do cristianismo. Espero que você tenha entendido, espero que tenha sido claro. Peço também, né, que você avalie, que você estude, né, a respeito desses assuntos que eu dedico aqui, por exemplo, de uma forma mais aprofundada, e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, eu quero fazer só uma oração para encerrar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, meu Senhor Deus, por poder estudar tua palavra, por poder estudar a história da igreja. Te agradecemos porque o Senhor sempre mantém um remanescente fiel da tua igreja em toda a história. Que o Senhor nos conduza, que nós possamos ser sóbrios e seguir aquilo que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com sua vida. Amém.